O STJ julgou o tema 1132, que tratava de busca e apreensão de veículo, especificamente a questão da necessidade ou não de alguém receber a notificação para entrar com essa ação de busca e apreensão. Bom, para que você possa se contextualizar, numa ação de busca e apreensão de veículo, antes do credor entrar com a própria ação de busca e apreensão, com pedido de liminar para bloquear o veículo e receber ele imediatamente, o credor ele tem que enviar uma carta para o devedor, informando que ele está ali inadimplente, que ele tem que fazer o pagamento dessas dívidas, senão as medidas jurídicas vão ser tomadas. Geralmente o credor é um banco, o devedor é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica comum, e essas notificações sempre davam problema. Em boa parte, na verdade, dos casos davam problema, porque essas notificações às vezes não eram enviadas para o endereço correto, às vezes eram até enviadas para o endereço, mas ninguém recebia, dava ali o carteiro como ausente, recusada, endereço incompleto, enfim, qualquer motivo como esse. E aí essas cartas não eram entregues e isso gerava um problema para o banco, porque muitos tribunais de justiça anulavam as ações de busca e apreensão justamente por esse motivo. E essa era uma vertente de defesa que era utilizada para os devedores nesses processos de busca e apreensão, porque a lei, o Decreto-Lei 911, que trata da alienação fiduciária de bens móveis, ele exigia que houvesse essa entrega dessa notificação, porque ele diz que a notificação ela não precisava ser entregue pessoalmente para o devedor. E aí a gente entendia que ela, embora não precisasse ser entregue pessoalmente para o próprio devedor, alguém tinha que recebê-la. E aí o STJ analisou 2 casos e julgou eles quando houve essa fixação da tese do tema 1132, dizendo que, na verdade, não precisa de haver entrega dessa notificação para ninguém. Basta a comprovação do seu envio, mas que ela seja recebida, seja pelo devedor mesmo ou por qualquer pessoa, não havia necessidade. E aí eu já falei sobre essa questão aqui um tempo atrás, sobre quando houve, na verdade, a afetação desse recurso, que o STJ começou já errado com essa questão, porque primeiramente os recursos que o STJ analisou, que vieram do Rio Grande do Sul, eles tratavam de casos que não havia sido entregue a notificação para ninguém, e o STJ diz que a matéria a ser fixada, o entendimento a ser analisado ali seria se seria necessário entregar pessoalmente essa notificação ou não. Mas as decisões do Tribunal do Rio Grande do Sul não falavam sobre entrega pessoal, não tratavam desse tema específico. Era o caso de que não houve entrega para ninguém. E a lei, a gente sempre entendeu que ela exigiu isso. Então o STJ nessa decisão agora já começou errado por esse ponto, porque pegou questões que não tinham essa identidade com o caso que eles, com o tema que eles se proporam a julgar. E aí a gente já entrou nesse problema e pior ainda foi o resultado do julgamento. Porque agora o STJ diz que não precisa mais a comprovação do recebimento dessa notificação por ninguém. Então o aviso de recebimento, que era uma questão muito analisada nessas ações de busca e apreensão, agora não tem praticamente serventia alguma para o processo. Ainda tem? Tem. Ainda tem pelo seguinte, a pessoa tem que analisar ali se aquele aviso foi enviado para o endereço ali do contrato que foi informado pelo devedor, lá quando fez o financiamento, ou então quando ele fez alguma atualização com o banco ali, com a instituição credora de seu novo endereço. Para isso ainda tem serventia, mas agora se o AR retornou como ausente, como endereço insuficiente, como recusado, como não procurado, enfim, os diversos motivos que os Correios colocam ali para não entregar essa carta de notificação, essa carta com aviso de recebimento, isso aí agora não tem mais serventia como matéria de defesa, infelizmente. O STJ fechou uma porta de defesa, uma matéria de defesa muito importante para os devedores, favorecendo mais uma vez os bancos, como é a maior parte da jurisprudência do STJ, sempre penalizando ali os compradores, os consumidores e beneficiando essas grandes empresas que nem precisariam disso, bastasse cumprir a lei. Há uma crítica também em relação ao STJ por ter, na verdade, extrapolado o que a lei disse ao criar essa inovação. Na verdade, ele utilizou ali de prerrogativa que é do legislativo e não do próprio STJ, que é órgão do judiciário. Não poderia ter criado essa regra se a própria lei não criou. O decreto-lei não fala que a notificação não precisa ser entregue para ninguém. Ela fala só que não precisa ser entregue pessoalmente. Então a gente entende que
Não precisa ser pessoal, mas para alguém tem que haver essa entrega. Para que enviar uma carta se ninguém precisa recebê-la? Não tem muito sentido nisso, né? Convenhamos. Outra questão que é importante aqui que você saiba é que essa decisão ela começa a valer a partir de quando o STJ publica. E já foi publicado esses acórdãos e essa tese também. Então já está valendo para todos os processos no Brasil afora. É uma decisão que vincula os tribunais, eles têm de seguir, mesmo não gostando disso, é obrigatório, porque o recurso foi julgado, esses 2 recursos foram julgados sob o rito dos recursos repetitivos e tem de ser seguido até que haja uma mudança no próprio entendimento do STJ, embora ainda os recursos não tenham transitado em julgado. Outro aspecto aqui que eu vejo que é importante é que começou a surgir na comunidade jurídica uma certa dúvida se essa questão da ausência de necessidade de recebimento dessa carta também valeria para os casos de alienação fiduciária de coisa imóvel, né? Só que não vale, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que é o seguinte, a busca e apreensão, ela é uma lei, tem uma lei específica que cuida dela, a alienação fiduciária de bem imóvel, é o Decreto-Lei 911, e quando a gente está falando de bens imóveis, aí é uma outra lei, é a Lei 9.514 de 1997. A alienação fiduciária de imóvel tem uma lei específica, assim como a de bens móveis. São regimentos totalmente diferentes. Na questão dos imóveis, a gente precisa de que a notificação seja entregue pessoalmente para a pessoa, ou então para um porteiro ali, se tratar de um condomínio ou um lote, né, com controle, um loteamento com controle de acesso, aí pode ser para porteiro, mas caso contrário, tem que ser pessoalmente para o devedor. Isso está previsto na lei, isso não tem brecha para a instituição alegar que seria desnecessário essa entrega. No caso de veículos, vigorou sempre que a notificação não precisava ser entregue pessoalmente, poderia ser para um terceiro. Essa decisão do STJ foi aplicada em casos que tratavam de busca e apreensão de veículos. Não tem a mínima possibilidade disso ser aplicado em relação a imóveis. São coisas totalmente distintas. Eu creio, na verdade, que nenhuma instituição financeira que seja credora aí de uma garantia como essa, em caso de imóveis, vá tentar aplicar esse entendimento ali no seu caso, porque não tem nada a ver. Nada a ver. Não adianta fazer isso porque isso vai dar nulidade no processo. Mas agora, para os casos de veículo, de busca e apreensão, infelizmente, isso já está valendo e as pessoas vão ter que tomar bastante cuidado de agora para frente com essa questão da notificação, porque ela agora perdeu um aspecto muito importante na sua defesa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, apesar da notícia não ser tão boa assim, que você tenha gostado dos esclarecimentos, da tradução dessas questões da justiça, dessas decisões, que você possa ser inteirado, né, dessas informações. Se você gostou, curta, compartilhe, escreva seus comentários aqui no vídeo e até mais.